Hello, everybody. How are you doing? I hope you're all doing fine. Hoje nós vamos falar sobre como memorizar inglês mais rápido. Será que isso é possível? Será que é possível você memorizar inglês mais rápido? Será que existem técnicas para você fazer isso? Sim, existem, e muitas delas, beleza? É o seguinte, para você memorizar inglês mais rápido, tem um milagre? Não tem milagre, mas existem alguns caminhos mais curtos. A primeira coisa que você pode fazer, uma técnica que você pode utilizar, é a técnica da associação. Então, como que você vai trabalhar a técnica da associação? Eu vou te dar um exemplo aqui de duas palavras, algumas palavras, né, mas duas palavras que são com frequência as pessoas se confundem, não sabem pronunciar e tudo mais. Então, vamos lá. A palavra beach e a palavra bitch, tá? Então, a palavra bitch, ela é um palavrão. E ela significa, geralmente se referindo, às vezes existe até uma gíria para você dizer assim, ah, eu não sou o seu bitch, né? Ou a sua bitch, que é uma pessoa assim, que, tipo uma pessoa que você fica mandando e desmandando, aquela pessoa termina sendo o seu bitch. E também existe o caso de ser uma ofensa para uma mulher, né? Mas não quer dizer aquilo que a maioria das pessoas acha que quer dizer. Essa ofensa quer dizer que é uma pessoa muito escrota, uma pessoa nojenta, sabe aquela pessoa que, tipo assim, você tem uma chefe lá, ou sei lá o que só esculacha as pessoas. Essa pessoa é uma pessoa que as pessoas chamam de bitch nos Estados Unidos. Então, vamos lá. A diferença, essa é um palavrão, e a outra, beach, é uma coisa que todo mundo gosta, que é praia. Então, é o seguinte, quando você for falar beach, por exemplo, que é essa técnica de associação que eu vou falar agora, você pode pensar, por exemplo, no seguinte, e isso é simples, muitas pessoas acham assim, ah, mas eu não tenho criatividade para criar essa associação. Você tem criatividade, quando você fala que você não tem, você coloca um limite na sua mente, você tem criatividade, basta parar para pensar, o que as pessoas têm às vezes é preguiça de parar para botar a cabeça para funcionar. Mas vamos lá, beach, então, você vai pensar em biquíni, praia, biquíni. Então é esse I bem aberto assim. Então você vai pensar em biquíni, praia, biquíni, beach, beach, entendeu? Então repete aí se você quiser, biquíni, beach, biquíni, beach. Agora, quando você for pensar em beach, você pode pensar em várias coisas. Então, mas vamos pensar assim, por exemplo, a gente cria um personagem, ela chama Beth, tá? Então, o nome dela é Beth e ela é muito escrota, ela xinga a gente, ela faz um monte de coisa ruim pra gente e a gente chama ela de Beth. Então, lembra que né? É com Beth, ou Beatriz, Bea, sei lá, qualquer coisa assim. Então, você imagina e aí você vai lembrar, ah, é a Beatriz, aquela pessoa, sei lá, personagem de novela, que seja, você vai pensar nessa pessoa que você criou agora. Não tô falando do nome de ninguém aqui, tá? Bom, acho que vocês têm bom senso suficiente para entender que eu só tô dando um exemplo, né? E para vocês associarem, criarem um personagem. Então, a gente cria essa pessoa, Beatriz Betch. Então é B-E-E, é um som de E, por mais que tenha I ali, né, escrito, o som é de E, Betch, Betch. Então, olha só, vamos repassar isso aqui para você entender. E aí você vai memorizar essas palavras. Então pensa lá, biquíni, beach, beach. E aí, Beatriz, que é aquela personagem. Imagina essa pessoa, tá? Imagina uma Beatriz, ela lá, ela é só chefe, você trabalha num restaurante e tem aqui no nome dela escrito Beatriz. B e um E bem grande. Então você sabe que é bitch, bitch. Então pensa na Beatriz bitch. Então é assim que você vai trabalhar a memorização. E existe isso para várias outras palavras que você pode fazer. Basta você parar um pouquinho e começar a pensar sobre estas associações. E dessa forma você vai lembrando de pronúncias, de palavras. E você pode utilizar a técnica de partitioning, tá? Que é particionar as coisas. Então, você vai particionar aquilo. Então, às vezes, uma palavra ela é muito difícil
de lembrar como se pronuncia ou lembrar como você vai falar aquela palavra. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos pegar a palavra world, que é uma palavra, digamos, difícil, que as pessoas acham que é bem difícil de pronunciar e tudo mais. Então, você vai particionar ela em duas partes. Então, é were, old, were, old, were, old. E aí, você começa a falar isso cada vez mais rápido e daqui a pouco você vai estar falando world, 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 sei lá, algo assim, ó, world, entendeu? World. Se alguém tem o nome de Haroldo aí, tudo bem. World. Sacou? Como se fosse world. Mas, cara, essas coisas que fazem você lembrar das palavras, de como se pronuncia. Vamos pensar aqui em outra palavra, por exemplo, through, through. Então você pensa Então, ó, tra. Aí você vai lá, tre, tri, thro, through. Ou você vai, u. Dá até um funk, ó. Tra, tra. Aí fica through, entendeu? Então, galera, até com funk você consegue aprender inglês, tá vendo? Agora, eu vou falar o seguinte para vocês, que é uma técnica que não envolve a sua criatividade, você não precisa ser uma pessoa criativa, muito embora todos nós, seres humanos, somos criativos, você não precisa, então, se esforçar, digamos assim, para trazer a sua criatividade à tona, porque é uma técnica que é uma das que mais me ajudam até hoje e das que mais me ajudaram, que é a técnica de utilizar flashcards. E eu não sei se você sabe o que é flashcards aqui. Se você não sabe, flashcards nada mais é do que um cartão de memória. E eu vou te explicar por que que ele funciona. Então, assim, existem pesquisas, eu não vou saber o número exato, mas assim, a gente perde as coisas novas que aprendemos, acho que chega a ser até 80% em um dia. Então, qual é a solução para você não perder esse conhecimento que você enfia dentro da sua cabeça? Bom, algumas delas é ensinar esse conhecimento, mas aí, se você aprendeu inglês, talvez você pode sim ensinar para você mesmo. Você pode pegar aquilo que você aprendeu e falar para você mesmo. Agora, olha só, para falar o seu nome, você fala assim: What's your name? Porque quando você estiver ensinando, ou seja, para outra pessoa, você vai ter que puxar da sua memória lá do fundo, né? Aquilo que você aprendeu. Para poder ensinar para alguém, você tem que trazer da sua memória. Então, é essa parte de trazer da memória lá inconsciente até essa parte da frente, digamos, vamos trabalhar assim, como se fosse aqui no fundo e aqui na frente, a memória que você tem agora. Então, para trazer daqui para cá, você precisa puxar. E como que você puxa? Tentando lembrar. Beleza, então você pode tentar ensinar para alguém, mas existe uma forma mais fácil, que é os flashcards. Então, como que você faz? Flashcards, cartão de memória, você vai ter a parte em inglês escrita de um lado e a parte em português escrita do outro. O que acontece? Você olha para a parte em português e olha para a parte em inglês. Depois você olha para a parte em português e tenta lembrar imediatamente da parte em inglês. E aí você vai virar e vai ver se acertou ou não. Se você não acertou, você vai fazer isso de novo, tá bom? E aí você vai fazendo isso com os materiais que você tem. Você monta os flashcards. Digamos que você está estudando um textinho pequeno, um diálogo. Você vai montar os flashcards com esse diálogo, vai estudar o diálogo, ele vai ler, vai ouvir o áudio, de preferência um material que tenha áudio, né? E aí você vai montar os seus flashcards. Você pode montar gratuitamente com diversos aplicativos. Um deles que eu utilizo, que eu vou falar dele daqui a pouco, é o Quizlet, tá bom? Então você vai lá, monta, copia e cola lá, e ele já gera o áudio para você, o que é bem interessante na questão de aplicativo. Ele tem uma interface muito boa, funciona também no celular e no computador, e é bem fácil de montar os flashcards. Então, isso é um grande segredo para você memorizar o material que você
aprende e estuda, tá bom? Então, pessoal, essas foram nossas 3 técnicas. Eu vou fazer um repasse aqui daquilo que eu falei agora, um passe. Beleza, então olha só, eu falei de associação para você pegar as palavras que rimam e tentar criar isso, né? Existem outras técnicas de associação, tá? Que eu vou te mostrar como que você pode descobrir daqui a pouquinho. Então, existem muito mais técnicas de memorização que são ótimas e que podem se adequar ao seu estilo de aprendizagem, tá? Então, você vai utilizar essa técnica de associação. A segunda técnica que a gente fez é partitioning, pegar as palavras, às vezes ela é uma coisa muito grande, você acha que é difícil, você divide. A mesma coisa com as frases, você vai até um pedaço, depois fala o outro pedaço e depois o outro pedaço, conectando as palavras, né? Que existe essa conexão, assim como a gente fala no português também. E por último, os flashcards, que são cartões de memória, que é para você poder lembrar e principalmente fazer esse exercício de puxar daqui e trazer para cá, puxar daqui, trazer para cá, puxar daqui e trazer para cá, até que uma hora você não precisa mais puxar daqui e ele já vai estar sempre aqui quando você quiser. Essa é a chave daí, quando você começa a falar inglês, pum, você vai lá e não precisa ficar catando lá atrás aquilo que você tentava, porque isso vai simular, né, quando você estiver utilizando os cartões de crédito, o cartão de memória, isso vai simular uma vivência no idioma. Então você vai ficar o tempo todo fazendo essas revisões com seus cartões de memória. Então, muito obrigado. Thank you very much for watching this video, my friends. And as usual, I'll see you next class. Muito obrigado de coração a todos vocês. Obrigado. Bye bye now.